Bom, então vamos lá. Já iniciei a gravação aí. Esse é nosso último encontro da disciplina de gerenciamento de custos de projetos. A gente já passou aí pela atividade discursiva e até na primeira aula nós focamos no entendimento aí da atividade com relação a parte prática, né, da atividade, discutimos também alguns elementos que foram interessantes de análise com relação ao cenário proposto pela atividade discursiva. E hoje, nesse nosso último encontro, talvez eu proponha a gente passar pelas atividades objetivas, né, que já foram entregues, que é a atividade avaliativa um, né, eu acho que, se eu não me engano, são 5 atividades objetivas, a gente pode discutir elas já foram entregues, corrigidas. Com relação à discussão a correção, né, a avaliação da atividade 2 discursiva, eu já estou finalizando, faltou um trabalho só e eu vou publicar as notas amanhã, pela manhã, eu já devo já subir, né? E então, amanhã vocês já vão ter aí a nota da atividade discursiva, né, dos 50 pontos. E também a gente pode passar aqui pela última atividade, né, que vai ser a atividade avaliativa 3, que são 5 questões objetivas também, e devem ser entregues aí até o dia 15, que é o nosso, deixa eu ver aqui, dia 15 que dá, que dia? Próxima segunda-feira, tá? Se tem algo que você queria ver, Daniel, importante, acho que podemos seguir assim para essa aula. Podemos seguir sim, dessa forma que você sugeriu aí. Ótimo. Ótimo. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui o Ava, que aí a gente vai passando pelas questões. Deixa eu abrir essas questões aqui no Word mesmo, acho que vai ser mais tranquilas. Porque no Ava tem que abrir uma avaliação de um aluno. Então, deixa eu abrir aqui no Word. Deixa eu colocar aqui no nosso OneNote. Tá, então deixa eu compartilhar minha tela aqui agora. Bom,
Coloquei aqui a nossa atividade que já foi entregue, com algumas respostas aqui que a gente pode discuti-las, né? Então, vamos lá. A primeira questão objetiva aqui foi, de acordo com a classificação adotada pela literatura de custos, os recursos consumidos involuntariamente ou anormalmente, os recursos consumidos diretamente ou indiretamente para obtenção de receita do projeto, e os recursos consumidos na produção do projeto são classificados respectivamente. Então, a gente tem que basicamente fazer uma classificação, levando em consideração aí o módulo estudado, né? Então, essa classificação vai girar em torno de alguns elementos, né? Vamos ver o primeiro aqui, vou até grifá-lo aqui. De acordo com a classificação adotada pela literatura de custos, recursos consumidos involuntariamente ou anormalmente. Então, primeiro que a gente tem aqui, ó, recurso consumido de forma involuntária, né? Isso é uma característica para a gente de perda, né? Porque a gente não está consumindo de forma voluntária. De forma voluntária é um custo normal, né? Então, é uma perda. Nosso segundo elemento aqui é recursos consumidos diretamente ou indiretamente. Esse consumir diretamente e indiretamente, até então, a gente pode ser até um custo também. Mas aí a gente vem aqui, ó, para obtenção de receita do projeto. Ótimo. Então, esse aqui é um que a gente pode ser um custo ou despesa. Mas vamos ver o segundo aqui, ó. E os recursos. Deixa eu mudar o meu. Colocar outra cor. E os recursos consumidos na produção. Então, ó, consumidos na produção. Então, é, é todo recurso consumido na produção, né? É, vai ser o nosso custo. Ah, professor, mas o custo pode ser direto, indireto? Pode também. Então, eu iria confundir com essa aqui, recurso consumido indiretamente, diretamente ou indiretamente para obtenção de receita do projeto. Ah, professor, mas despesa, custo pode ser isso também, mas despesa também. O que que é a ideia da despesa? Despesa é aquele recurso que eu vou consumir, seja ele diretamente ou indiretamente, mas para obtenção dessa receita, que vai me ajudar a gerar receita. Ah, como que, professor? Ó, eu produzo aqui sapatos, tá? Então, uma despesa que eu tenho que vai me ajudar diretamente para a obtenção dessa receita, mas eu não vou gastar, não vai ser diretamente para fabricação do produto, mas eu preciso dela para gerar a receita, é a comissão do vendedor, por exemplo. Então, isso aí vai entrar como despesa. Foi tranquilo para você essa aqui, ô, Daniel? Foi, essa aí foi. Foi tranquila, né? Então, a gente tem essa aqui. Fernanda chegando aí agora. Boa noite, Fernanda. Deixa eu apagar aqui. Tu. Vamos seguindo. Aqui. Segunda também é de uma classificação, né? Classificação entre os conceitos, é esse que nós trabalhamos nos nossos primeiros módulos, né? Então, aqui nada mais é do que a gente classificar, né? Então, vamos lá. Custo fixo. O que que é esse custo fixo? Todo custo, né? Acho que na primeira aula, eu acho que eu trabalhei com isso. Não sei. Não, a primeira aula foi especificamente, assim, voltar para os conceitos da parte prática da atividade. Mas o custo ele pode ser dividido em quatro classificações com relação a duas naturezas, né? Então, ele vai ser a natureza de produção, né? Então, eu vou ter custos é, com relação à produção, eu vou ter custos fixos e variáveis. Com relação à natureza, aí, eu posso ter custos diretos e indiretos, né? Então, todo custo fixo é aquele que ele vai permanecer constante, né? Às vezes com reajustes contratuais, mas geralmente custos contratuais, como o aluguel da fábrica, ele tende a ser um custo fixo durante um determinado período. Pelo menos um ano reajustado aí ao GPM, né?
mas tende a ser um custo fixo. Então, vamos ver aqui o que a gente colocaria. Ó, custo fixo é o custo incorrente em determinado produto, identificando-se como parte do respectivo custo. Não necessita de nenhum critério de rateio. Opa! Então a gente tem aqui, ó, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Opa, então beleza. Então vamos fazer a classificação aqui, ó. Eu vou pegar o número. Vamos que já temos a resposta aqui, então vamos direto nele, ó. 4. Então, está indicando primeiro aqui que seria 4. Então, ó, custo fixo. Eu acho que é com relação a essa coluna aqui, né? Vamos ver aqui, ó. Acho que é com relação. Opa, é isso mesmo. A gente tem essa sequência já fixa. Então, a gente coloca essa sequência fixa aqui, ó. Eu não sei por que na hora que eu colei aqui deu duas colunas. A gente desconsidera essa aqui. Ó, é o custo de natureza mais genérica. Vamos lá. Então, é o custo de natureza mais genérica, não sendo possível identificar imediatamente como parte do custo de determinado produto. Podem ter vários critérios de rateio. Então, olha, é, esse custo, ele é o 4. Por quê? Vamos lá, vamos pensar por que que ele é o 4. Por que que é o custo indireto? O custo indireto é aquele custo que eu tenho que ele não é específico a um produto, né? Vamos supor que a gente tenha dois produtos, sapatos, A e B. E para fazer esses dois sapatos, eu tenho um supervisor da fábrica, né? Então, esse supervisor da fábrica supervisiona as duas linhas de produção, os dois produtos. Então, ele é um custo mais genérico. É um custo que ele não pode ser apropriado a um dos dois produtos especificamente. Então, a gente vai usar um critério de rateio para ele, tá? Então, todo custo que é rateado, ele é custo indireto, tá? Então, 4. Vamos passar por outro. É o somatório do custo fixo e dos demais custos. Deixa eu já colocar aqui, ó. 5. É o somatório, custo total. Eu vou somar custo fixo e custos variáveis, vai ser o meu custo total. Então, isso aqui também, eu acho que foi tranquilo. Tranquilo aí, Fernanda, Daniel, vocês podem parar aí a qualquer momento, né? Sim, tranquilo, por enquanto. Beleza. Vamos para o próximo aí. Na sequência correta aí foi o número 1. Custo fixo, né? Vamos ver aqui o que é esse custo fixo. É um custo que, em determinado período e volume de produção, não se altera, não? Geralmente, custos contratuais, né? Em seu valor total, mas vai ficando cada vez menor em termos unitários, com o aumento do volume da produção. É o custo que a empresa tem para manter a estrutura de produção. Olha, professor, eu entendi isso aqui tudo, fez sentido para mim. Opa, deixa eu dar um Ctrl Z. Fez sentido, mas eu não entendi uma coisa. Realmente, eu entendi que é custo fixo aqui. Mas o que é isso aqui que ele vai ficando cada vez menor em termos unitários com o volume da produção? Seguinte, se eu tenho um custo, vou pensar no custo fixo no exemplo que eu dei, que é o exemplo do galpão, galpão da fábrica. No galpão da fábrica, nós temos um custo fixo, que vamos supor que a gente pague 20 mil por mês. A 20 mil por mês e eu estou armazenando ali 20, 20 mil produtos, tá? Então, pago 20 mil, vamos supor que esse custo unitário para a gente, 20 mil por mês, para 20 mil produtos, eu pago R$ 1 para cada produto que eu tenho armazenado ali. Mas esse galpão, então, eu tenho um custo fixo de R$ 1 por unidade para armazenar. Mas esse galpão, ele tem uma capacidade de até 50 mil unidades. E eu pago os mesmos R$ 20 mil. Então, vamos supor que agora eu coloco ali, eu aumento a minha produção, do jeito que está falando ali, o meu volume de produção, e eu coloco ali mais 20 mil unidades, né? Vai, professor. Então,
Agora eu tenho 40 mil unidades estocadas num custo de 20 mil. Então, cada unidade ali vai ter um custo unitário agora de 50 centavos. Então, à medida que eu vou aumentando minha produção e ele tem capacidade, meu custo fixo vai reduzindo. Então, é ali que está grifado de verde. É justamente por isso, ó, o custo fixo vai ficando cada vez menor em termos unitários com o aumento do volume de produção, tá? Essa é uma característica do custo fixo. Por isso, e muitas das vezes a gente vê promoção assim, compre um, leve três, porque a gente aumenta a nossa produção, isso faz que o nosso custo fixo fique cada vez menor. E o custo fixo cada vez menor, a nossa margem, consequentemente, ela vai ser maior, né? Então, Então, próximo aqui, ó, 3 e 2. Vamos ver aqui, ó. É o 3. Vamos ver qual que é isso aqui, ó. Que é o nosso querido custo, opa, paguei aqui, ó, que é o nosso querido custo variável. É o custo incorrido em determinado produto, identificados como parte do respectivo produto. Não necessita de nenhum critério de rateio, né? Opa, custo variável. Ué, professor, por que que eu não preciso de um critério de rateio? Porque no custo... oh, desculpa, Não seria o gente. direto, não? É, tô direto mesmo. Eu que grifei errado aqui, ó. Por que que, por que do custo direto eu não preciso de nenhum critério de rateio? Porque o custo direto, basicamente, são de duas naturezas. Mão de obra direta, né? E matéria-prima. Então, eu sei da matéria-prima o quanto que eu vou gastar para fazer o produto. Eu sei da minha mão de obra direta o quanto que eu vou precisar de mão de obra para fazer o produto. Então, ele não precisa de rateio. Então, o que a gente rateia são apenas custos indiretos que eu mencionei lá anteriormente. Então, show. Então, vamos para a última aqui. Sobrou para a gente nosso querido, agora sim, custo variável. Custo variável é um custo uniforme por unidade, mas que varia, né, no total de sua proporção direta das variações da atividade de produção. Ou seja, é diferente do meu custo fixo. Se eu aumento a minha produção, eu também estou aumentando o meu custo, diferente do custo fixo. Se eu aumento a minha produção, eu reduzo o meu custo, tá? Tranquilo até aí? Podemos seguir? Sim, podemos seguir. Beleza. Então vamos lá. A atividade 3 foi o seguinte. Atividade 3 já falando de elementos de restrição. Então, deixa eu pegar aqui no marca-texto. Então, vamos lá. Então, vou pegar esse lápis aqui verde, que eu gostei dele. Ó, a tripla restrição, conhecida como triple constant, descreve o equilíbrio entre o escopo, o custo e o tempo. Então, essa tríade aqui, por isso que a gente chama ela, ou alguns autores também chamam de tripé de construção da tríade. Então, a gente tem aqui escopo, custo e tempo. Esses três elementos ele vai trazer o equilíbrio para o projeto com relação a custo, com relação à qualidade, com relação ao nosso escopo, com relação ao objetivo fim. Então, ele traz esses elementos. E eles são restritos, né? Todos eles. O nosso escopo é restrito, o nosso tempo é restrito, o nosso custo é restrito. E a gente tem que trabalhar com o que a gente tem para chegar num centro ali que a gente chama, que a gente quer é a qualidade. Beleza. Então é o seguinte, durante o planejamento do projeto, o gerente de projeto trabalha com sua equipe para definir o escopo, o cronograma, o custo e a qualidade do projeto. A qualidade, à medida que o projeto evolui, é comum perceber que o plano precisa de ajustes. Então, tranquilo. O que ele quer aqui, ó? Assinale a alternativa correta. Primeira, vamos ver se ela é correta. Se a solicitação de mudança incorrer em um aumento de escopo, então pelo menos um dos outros vértices do triângulo também sofrerá mudança. Então, vamos voltar aqui para o triângulo. Então, ele está falando o seguinte para a gente, ó. Se a solicitação, se a solicitação de mudança incorrer em aumento do escopo, então pelo menos um dos
outros vértices de triângulo também sofrerão mudança, né? Então, olha só, se eu mudar o escopo aqui, ó, deixa eu mudar a minha cor. Se eu mudar, aqui está totalmente equilibrado, né? Dá perfeitamente um triângulo equilátero aqui, né? Que tem todos os lados iguais, e todos os seus ângulos iguais aqui, né? Ó, tá todo mundo igual, beleza. Então tá todo mundo na proporção adequadamente. Isso aqui é o melhor dos mundos. Mas vamos supor que se eu mudo um pouco o escopo, eu alterei o meu escopo, ou melhor, né? Olha lá, eu alterei de uma forma que ele já não ficou mais equilibrado com outros. Nesse tipo de triângulo equilátero aqui, qualquer alteração, isso implica de que os lados não vão ter os mesmos ângulos, né? Então, quem lembra um pouquinho de geometria aí, então, o que que acontece? Se eu alterar qualquer um desses vértices, seja ele escopo, seja ele tempo, seja ele custos, eu vou, consequentemente, ter uma alteração importante no projeto como um todo. Então, vamos lá. Se a solicitação de mudança incorrer em aumento de escopo, então pelo menos um dos outros vértices triângulo também sofrerá mudança, verdadeiro, né? Vou colocar um Vzinho aqui, verdadeiro. Então, qualquer alteração em qualquer um desse tripé aqui, eu vou ter alteração, consequentemente, aí, em qualquer outro lado. Alterei escopo, vou ter que mexer no meu tempo e eu vou ter que mexer no meu custo. Porque às vezes o meu escopo me favorece que eu ganhe tempo no meu projeto. Então, eu vou alterar o tempo. Meu escopo sendo aumentado, às vezes favorece o meu tempo, mas aumenta o meu custo. Ou o inverso também faz sentido. Eu aumento o meu custo, eu extrapolo o meu escopo, eu talvez aumento, reduzo o meu tempo, né? Então, essa aqui é verdadeira. Vamos passar para a segunda aqui, ó. Uma das responsabilidades mais importantes do gerente de projeto é determinar o impacto que cada mudança solicitada pelas partes interessadas terá no triângulo e, consequentemente, no projeto. Sim, essa é uma das principal função do líder desse projeto. Saber corretamente a principal, assim, a atribuição e também a mais difícil, né? Porque qualquer alteração aí em um momento dessa tríade, isso implica alteração nos demais elementos de elementos de restrição. Então, verdadeiro também. Vamos ver o próximo aqui, ó. Alteração no fator. Deixa eu só reduzir o tamanho aqui. Alteração no fator tempo não necessariamente impacta na qualidade do custo. Ou seja, vai impactar, né? Vai impactar, porque se eu mexer um vértice, eu altero os nossos outros elementos também. Então, isso aqui é falso. Então, a alternativa correta aqui é a nossa querida letra D. Apenas as afirmações 1 e 2 são verdadeiras. Vamos seguir para 4 aqui, ó. A A análise financeira de um projeto envolve a decisão de se fazer a melhor forma de investimento também. Isso aí é um, é um dos principais indicadores aí de avaliação de desempenho do nosso projeto, nosso retorno de investimento. E é por isso que eu coloquei esse elemento também na nossa atividade discursiva, né? O que será, o que leva o analista a fazer comparação entre diversas alternativas? Quais melhor conciliam o atendimento das especificações técnicas do projeto e expectativas do investidor. Um dos indicadores mais importantes para medir a viabilidade de um projeto de investimento consiste em analisar a diferença entre o valor do investimento inicial e o valor dos rendimentos esperados ao longo do tempo, descontando-se o custo de capital para a data inicial da projeção. Qual das alternativas abaixo corresponde ao indicar essa descrição? Então, que está como valor presente líquido, né? Que é alternativa que vai. Opa, deixa eu pegar aqui uma reta.
É uma alternativa que, a partir do nosso fluxo de caixa, a gente vai conseguir estudar aqui fluxos de entrada e fluxos de saída descontado e comparar. Ah, eu tive 1.000 de investimento, depois eu tive outras entradas de 500, 500 e por fim 100. Então eu tive um retorno desse meu projeto de 100. Opa, por quê? Porque eu investi R$ 1.000 e ganhei 1.100. Então, que outra ferramenta, ó, que ferramenta que faz isso aqui para gente? É a ferramenta do valor presente líquido, né? Porque eu trago esses caras a valor presente e comparo com o meu valor inicial. Então, nós fizemos isso na nossa atividade também. Acho que é bem tranquilo essa parte dessa atividade número 1 aqui, né? Ela vai bem ao encontro do que realmente está sendo requerido e o que foi apresentado nos materiais para vocês. Vamos aqui para a nossa quinta e última questão da nossa primeira atividade. E aqui, né, a gente até trabalhou um pouco na última aula sobre esses elementos de avaliação de projeto. Aí nós temos aí o VPL, a gente trabalhou com VPL, nós trabalhamos também com ATIR e nós trabalhamos com o nosso querido Payback. Lembrando que esses caras aqui, ó, cada um vai avaliar o projeto por uma ótica. O VPL vai analisar em relação a retorno financeiro mesmo. A TIR em relação a percentual esperado. E o payback com relação a tempo. Quanto tempo que eu retorno? E é justamente isso que está perguntando. Olha, assinale a alternativa correta a respeito do payback. Payback com relação ao tempo. A alternativa aqui, ó, é uma medida de liquidez do projeto em que quanto maior o período de payback, maior será a liquidez? Não, ela não é uma medida de liquidez. Medida de liquidez é essa aqui, ó, nosso querido VPL. Ele me fala se meu projeto é líquido ou não. Segundo, o principal objetivo do payback é determinar a taxa de desconto do projeto? Não. Esse é o principal objetivo da TIR, saber qual é a taxa de desconto do projeto, tá? Vamos lá para a terceira. O payback considera o tempo necessário para recuperar o investimento? Isso aí. É justamente isso que ele faz, o tempo. Eu espero que esse projeto dê um retorno em 5 anos, mas ele está dando em 3, ótimo. Eu espero que o retorno desse projeto dê em 5 anos e ele está dando em 7 anos e meio, eu vou rejeitar esse projeto, né? Então, essa alternativa aqui está correta. Ó, a D não, gente, desculpa, bebi hoje, que isso? Deixa eu dar um controle aqui. Deixa eu pagar. Alternativa correta, C. Vamos ver as outras. Considerando os fluxos de caixa que ocorrem após o decurso do tempo de payback, não. Após o payback, eu não faço. Após o meu período de retorno, eu tive o retorno, eu quero retorno em 5 anos. Ele me dá em 3, para que eu vou continuar fazendo payback? Ele já retornou. Então, tá errado. Considera os fluxos de caixa após o retorno payback? Não, a gente faz após retornar. A gente só quer saber em que momento que é retorno. Depois disso, não é interessante para o payback. E o último lá é de difícil aplicação e interpretação, pois é um método de cunho objetivo, né? Nós vimos que o payback é o mais fácil e é o mais subjetivo também, porque ele não me traz ali todos os elementos de retorno, de percentual, igual os outros trazem. Então, essa foi as 5 atividades objetivas que nós tivemos. Daniel, Fernanda, tranquilo? Alguma consideração? Fez sentido? Não fez? Fala aí para mim. Faz sentido, sim, e fica até mais fácil ver essas respostas, assim, depois daquela primeira aula que a gente fez a planilha, né? As É, respostas ficam bem claras aí. assim, e aqui a gente começa a ver também que aí a Fernanda escreveu assim, ó, dá mais clareza, né? Realmente, a gente começa a ver aqui que a gestão do projeto como um todo
ela não se limita apenas em controlar custo e despesa, né? Ela se limita também numa visão mais abrangente do que ainda a gente vai gastar de planejado, é, em detrimento do que a gente tem de viabilidade desse projeto. Então, olha, a viabilidade é essa, nosso planejamento é esse. O planejamento se encaixa junto com a viabilidade? Encaixa. O planejamento está justinho a viabilidade? Poxa, então se ele está justinho, eu vou ter que tentar ter uma economia desse projeto em algum fluxo de caixa inicial ou mediano para que eu não chegue e extrapole ali no final. Então, assim, a gente vai percebendo que a gente pode ter, né, para essa gestão de custo, outros elementos financeiros que vão nos ajudar ao melhor processo de tomada de decisão, do projeto, né? Daniel e Fernanda aí, vocês já trabalham com gestão de projetos? Fala aí para mim enquanto a gente passa para nossa última atividade aqui. E eu trabalho, eu sou coordenador de projetos na Codem Isso, Engenharia. a Codeg, legal. E os seus projetos lá são de qual natureza, assim, Daniel? Projeto tipo estrutura metálica, né? É? Obra, construção civil. De estrutura metálica. Aí, Isso. e geralmente é um projeto com uma vida útil mais alongada ou não? Depende do projeto, né? Obras com fornecimento industrial, por exemplo, para Vale, são projetos mais longos, né? São projetos maiores, mas o carro-chefe nosso que a gente faz muito são andares múltiplos, né? Prédios Ah, legal. comerciais, hotel, hospital, e aí são empreendimentos que tem que ficar pronto rápido para ter rentabilidade para o cliente, né? Por isso que ele opta pela estrutura metálica. Então são projetos mais rápidos. Ah, entendi. E assim, você gerencia essa parte de custo também? Sim, Ah, então, assim, eu já tive experiência muito mais com, assim, maior parte da minha carreira com projetos de média duração, que eu digo assim, de 3 a 4 anos, e assim, e projetos mais rápidos também. Projetos mais rápidos, a gestão do custo dela é menos trabalhosa, né? Dá menos dor de cabeça, mas projetos de média e longa duração são é, complicados são, demais, né? Porque geralmente ou projetos assim, e projetos de engenharia também, a gente não conta com vários elementos, né, que não foram projetados ali sim, naquele na momento, assim, comercial, na venda, né? eventualidades, né? Por mais que a gente tenta pensar e às vezes deixar até uma gordurinha no projeto para essas eventualidades, é difícil, assim. Pouquíssimos projetos eu vi da economia de orçamento em engenharia, né? É. Mas, vamos lá. Boa. E a Fernanda escreveu que ainda não trabalha, mas tá aí nesse processo. Vamos lá, boa, Fernanda. Seguinte, então, no nosso a segunda atividade, nós discutimos, né, toda ela na aula passada, e agora a gente vai é, passar aqui pelas atividades, pela nossa última atividade, né, agora não com as respostas, mas sim com a discussão. Aí, se vocês tiverem dúvida, a gente levanta aqui, mas aí no momento, com um objetivo mais de refletir sobre a questão e não com a resposta. Aí vai ser legal também. Deixa eu pegar aqui deixa eu ver se eu abro aqui no Ava mesmo. Você já teve economia de orçamento de projeto lá, Daniel? Já tive. Já É, teve? é, principalmente na montagem, né? Assim, na parte da montagem, a gente consegue, até mesmo depois do custo já definido pelo comercial, a gente negociar com a montadora e conseguir alguns descontos e economizar na contratação, né? Ah, legal, De legal. vários itens. Aí, A isso a gente pode. terceirização ajuda, né? Nos Exatamente. empreiteiros. Nos empreiteiros. É. Legal. Atividade. Atividade 3, objetivo. Vamos ver se eu consigo abrir. Consigo ver uma prévia do questionário aqui, ó.
Beleza. Beleza. Vamos lá aqui, então. Deixa eu compartilhar. Pode compartilhar de novo. Não, não é isso, não. Para compartilhar, assim. Janela. Aqui. Beleza. Todo mundo vê na tela aí do Ava, né? Tá vendo aí? Alguém me dá um toque? Eu acho que Tô vendo tá sim. vendo, né? Beleza. Vamos lá. Nossa primeira atividade aqui, ó, e última, né? A etapa. Eu nem sei se vocês já fizeram, Daniel e Fernanda, que estão aqui. Eu fiz uma prévia aqui, mas eu não postei ainda não. Tá no rascunho, né? Tá Aí no rascunho. é até bom lembrar que às vezes a gente faz, né? Os alunos fazem, deixam no rascunho, acham que enviou, mas não, se lembrem aí que tem que enviar. Então vamos lá. A etapa, mas vocês têm até de 15 até segunda-feira. A Isso. etapa de controle de custos do gerenciamento de projetos desempenha um papel crucial na garantia do sucesso na eficiência financeira. É uma fase que os gerentes de projetos monitoram, revisam e ajustam os custos para garantir que o projeto permaneça dentro do orçamento planejado. Isso envolve a comparação dos custos reais com os custos planejados, né? Real versus realizado, identificando os desvios e tomando medidas corretivas quanto ao necessário. Bom, julgas as afirmativas a seguir, assinalando a alternativa correta segundo o PMBOK. O controle de custos inclui. Então, eu tenho aqui. É, isso que eu estou achando estranho. O, Ficou faltando aqui o número 3 aí, o né? número É. 3. Foi assim, Eu tô gente. considerando que é essa outra frase aí, né? É justamente essa aqui. Então, vamos lá. A gente tem três afirmativas aqui, ó. Vamos lá. Influenciar, ó, julgue as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. Sobre o quê? Controle de custo. Influenciar os fatores que criam mudança na linha de base de custos autorizada. Então, para controlar esses custos, que uma ação poderia fazer sentido com o controle de custo. Então, ele fala aqui para a gente: influenciar fatores que criam mudança na linha de base do projeto. Então, esses atores, fatores que influenciam a minha linha de base, eu influenciar ou ter medidas para poder amenizá-los ou potencializá-los, faz parte dessa ideia de controle, né? Segundo, assegurar que todas as solicitações de mudança sejam feitas de maneira oportuna. Cara, assim, dificilmente um projeto não tem mudanças no meio do caminho. Às vezes a gente tem alguns marcos, né, de vida útil do projeto mesmo, e a gente revisa esse projeto e revisa até o orçamento dele, dependendo do tipo de projeto. Então, assegurar que essas mudanças sejam feitas em tempo oportuno ainda, ou a gente aceitar esse tipo de mudança em qualquer momento desse projeto, faz sentido com o controle de custos. E por último, três aqui, ó, assegurar que os desembolsos de custos, então assegurar que o nosso desembolso de caixa mesmo, pagamento, não excedam os recursos financeiros autorizados por período, por componente EPA, ó, EAP, por atividade e no total de projetos. Então, isso aqui é interessante também, assegurar que os desembolsos de custos não excedam
os recursos financeiros autorizados. Quando a gente fala de recurso financeiro autorizado, é o que a gente já tem realmente disponível para poder desenvolver o projeto. Considerando também nesse orçamento essa nossa gordurinha, né? O que a gente colocou lá de eventualidades, então já considerando isso. Então, se essa gordurinha, né? Algumas empresas gostam de chamar de VCO, cada um chama de um nome aí, Contingência, né? de Né? contingência, já vi VCO, já vi várias coisas. O que a gente tem aí de contingência, como o Daniel falou aí, muitas das vezes depende do patrocinador do projeto, depende da coordenação. Às vezes, o orçamento autorizado, aprovado, ele já contempla isso, tá? A gordurinha. Em outros projetos que eu também já vi, não contempla. Então, é algo assim, emergencial, tá? Então, assegurar que esse desembolso não exceda o que já está autorizado, isso aí também faz sentido com o controle de custos e tal. Vocês vão pensar aí. Sobre as três afirmativas, tranquilo? Eu só entendi, não entendi? Acho que foi bem tranquilo aqui, né? Depois eu vou pedir até para alterar aqui, ó. Um, dois, três, talvez. Eu acho que o pessoal entendeu aqui. Eu Ontem eu... tinha, para mim faz sentido só a terceira. Antes tinha marcado todas, agora faz sentido só a terceira para mim. Só a terceira? Então, beleza. Terceira, então, tá ok. Vamos olhar as segundas. As segundas, as primeiras. Influenciar os fatores que criam mudança na linha de base dos custos autorizados. Então, imagina que você tem um projeto, né? Já tem um custo autorizado, tem uma linha de base já traçada para nortear as minhas ações. Talvez seria interessante influenciar esses fatores para eu ter um ganho, às vezes uma economia, talvez. Então, talvez, sem falar a resposta aqui, mas ter o controle realmente de todos os fatores, ou pelo menos um plano de risco que me garanta uma segurança, que me deixe confortável com relação a atores que eu não consigo controlar para essa linha de base. Então, influenciar fatores que criam mudança na linha de base dos custos autorizados. Então, o que te deixou assim nessa questão assim um pouco mais pensativo nela, Daniel? Momento. Tô pensando aqui, na parte de influenciar fatores, o controle de custos, porque fatores que criam mudança na linha de base, assim, igual você falou, mudança sempre vai ter, então não sei se o controle de custo vai influenciar nesses fatores. Aí por isso que eu Assim, fiquei na dúvida. se espera que não tenha muitas mudanças que afete o controle como um todo, né? Mas com relação a custo, talvez a gente nós tenhamos que, eu não sei se vocês já fizeram, né? Não sei cada um está em que momento do custo, mas a gente tem gerenciamento de risco. Nem todos os atores que vão influenciar o nosso projeto a gente tem controle, mas aí a gente mapeia os principais, e tenta atuar naqueles que realmente vão trazer um impacto, né? Porque numa matriz de risco a gente trabalha com impacto e probabilidade ou possibilidade. Então a gente mapeia os que trazem maior impacto e que tem a maior possibilidade para que, se vier a ocorrer, o efeito isso aí seja mínimo, isso aí se traduza em controle, né? Mas boa reflexão aí também. E a segunda, né, assegurar que todas as solicitações de mudança sejam feitas de maneira oportuna. É, as- Isso é ideal, né? Segurar num planejamento não quer dizer que obrigatoriamente todas sejam feitas em momento oportuno, mas mapear ali para que elas consigam se adequar dentro do escopo do projeto, né? Então pensem aí sobre essas aí, era o que a gente poderia refletir sobre elas.
Vamos passar para a segunda. Fernando, está quieto? Fernando está aqui? Deixa eu ver. Fernando tá aqui. Qualquer coisa, fala com a gente aí, Fernando. Manda no chat aí. Pôs no chat aí, que acho que é todas verdadeiras. Ela mandou? Pôs no chat. Ai, mas fica pequenininho aqui. Deixa eu ver. Ah, não, agora que apareceu. Eu também não postei ainda, só rascunho, entendi sim, eu entendo que todos são verdadeiros, beleza? Dois, vossa dois aqui também é legal, ó. A análise de performance do projeto é essencial para avaliar o projeto em relação aos objetivos estabelecidos. Através de métricas como cronograma, custos, qualidade, os gerentes podem identificar áreas de sucesso e desafios, permitindo ajustes oportunos para garantir o sucesso no projeto. Essa análise fornece insights cruciais para a tomada de decisão informadas e otimizadas contínua, informadas e otimização contínua do desempenho do projeto. Julga as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. São técnicas para a análise de desempenho do projeto. Então, a gente tem algumas técnicas aqui de análise de desempenho do projeto, né? Então, vamos lá. Análise de variação é uma clássica é, ferramenta de gerenciamento de custo, variação mesmo. Então, o que é a análise de variação? Real versus realizado, realizei isso, planejei isso, a minha variação foi isso. Por quê? Então, geralmente, na análise de variação, né, tá nas videoaulas também, a gente tenta buscar explicações para essas variações para que a gente talvez tente corrigir essas variações ao longo do projeto ou futuros novos projetos. Então, a formalização disso é interessante, tá? Análise de tendência, né? A gente tem tendências de eventos dentro desse projeto, então a gente analisa essa curva de tendência ou não, então é isso que é análise de tendência. Então a gente vai selecionar essas o que é de técnica para quê? Ó, são técnicas para análise de desempenho do projeto. Então, análise de variação, gente, é uma técnica para avaliar desempenho? Análise de tendência, a gente vai avaliar, ó, esse escopo desse projeto, dessa forma que a gente já fez anteriormente, faz sentido? Não faz? Eu consigo ver desempenho com isso? Técnica do valor agregado, né? O que eu tenho de agregação de cada etapa no meu projeto me permite entender desempenho do meu projeto como um todo. Então, posso quebrar meu projeto em atividades e considerar valor agregado para essas atividades. Isso me faz ter uma visão de desempenho. E, por último, técnica do custeio ABC. Técnica do custeio ABC é a técnica que é uma metodologia de custo baseado, muitas vezes, essa metodologia de custo, né? Ela é indicada para empresas de serviço, onde eu tenho ali atividades que eu consigo mensurar quanto custa cada atividade. Então, essa técnica de custeio ABC é uma metodologia de contábil de custos, de apropriar custos ao meu projeto. Então, qual dessas três aí eu vou entender, né? Eu vou pensar e falar assim, ó, essa aqui é para desempenho de projeto, essa outra aqui também, essa aqui também a outra não é, então eu vou avaliar qual das quatro ferramentas propostas, né, são análise de desempenho. Vamos para a atividade 3 aqui, ó. É a P, ou IP. Ou também estruturar analítica de projetos. Essa é uma ferramenta utilizada na gestão de projetos para decompor o trabalho em partes menores e mais gerenciáveis, né? Então, ali eu vou pegar o meu processo e quebrar ele em partes menores, porque aí eu consigo medir esses processos
e, às vezes, gerenciar de forma mais eficaz cada uma dessas micropartes, né, desse processo. O EAP é uma ferramenta, é uma representação hierárquica do escopo do projeto. Então, já que eu vou quebrar o processo, quebro ele por hierarquias e camadas de atividades organizadas e de formas sucessiva, né? Em níveis de detalhe crescente, que permite identificar as entregas do projeto. Então, explicou para a gente o que que é. Aí tem a seguinte pergunta, assim, ó. Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre o EAP, ou EAP, e sua relação com a gestão de custo do projeto, tá? Então, se for com dúvida, dá uma voltadinha na videoaula, no material, acho que o material tem também, mas na videoaula fala de forma interessante sobre essa ferramenta. Então, a gente vai avaliar, é uma ferramenta útil para a gestão de custo do projeto, mas deve ser utilizada apenas em projetos mais complexos, que envolvam muita atividade. Então, o AP é direcionada apenas para isso. Então, assim, professor, fiquei com dúvida. Volta um pouquinho nos vídeos. Eu gosto bastante dos vídeos, tá? São, apesar de eles serem mais assim grandinhos, né? Mais quebrado por blocos, 3 módulos, eles são bem legais, são bem completos, tá? Então, avalie essa ferramenta que é o AP e vejam se faz sentido essas afirmações, né? Então, primeiro aí a gente já leu, vamos ver a segunda. Nenhuma alternativa é verdadeira, que tá embaralhado, né? Mas vamos ver mais uma, vamos ver a última, ó. O AP é uma ferramenta útil para a gestão de custos de projeto, pois ajuda a identificar todas as atividades de projeto sem custos e seus custos associados. Então, o que que é mesmo? Aqui já dá até uma boa dica para a gente, né? Para quem nunca viu falar do tema. É eu pegar o meu projeto e quebrar ele por microetapas ou processos ou microprocessos, dependendo da sua complexidade, né? E dispor de forma hierárquica para que eu consiga gerenciar de forma melhor cada uma dessas etapas. Questão 4, penúltima aqui para a gente, ó. Uma das principais atividades na gestão de projetos é a estimativa de custos, que consiste em determinar os custos financeiros necessários para a realização de projeto. Existem diversas técnicas que podem ser utilizadas para estimar o custo de um projeto, cada um com suas vantagens e desvantagens. Bom, qual das seguintes opções é um exemplo de uma técnica de estimativa de custo em projetos? Parecido com a questão anterior, que estava perguntando se era uma ferramenta de avaliação de desempenho, essa aqui está perguntando, ó, qual dessas aí, né? Então a gente só tem uma, que é um exemplo de uma ferramenta ou uma técnica para estimar custo, tá? Gestão de risco, verificação de escopo, análise do valor agregado, planejamento de recursos humanos. Então, uma dessas aí é para a gente estimar custo, tá? E a quinta e última aqui, ó, qual é a melhor definição de agregação de valor em projetos? Ah, vamos pensar em agregar valor. Quando a gente pensa em agregar valor, você está trazendo o quê para esse projeto, né? Ah, professor, agregar valor, eu estou pensando em reduzir custo. Agregar valor, eu estou pensando em aumentar o preço dele. Ah, professor, agregar valor, eu estou pensando, às vezes, em melhorar a qualidade desse produto, melhorar a entrega final para esse meu cliente. Porque às vezes agregando valor eu consigo futuramente outros budgets budgets, né, orçamento para outros projetos melhor, porque o cliente está vendo valor nas minhas entregas, tá? Então, pensem nessas aí, né? Eu espero ter clareado nessas reflexões dessas últimas questões. Dúvidas até aí? Vou falar a verdade, a 4 e a 5 eu tive dúvida. Teve dúvida?
Então é o seguinte, E, reflita mais um pouquinho, tem um final de semana aí. A Fernanda falou assim, ó, eu também não postei ainda, só raspou, entendi sim. Ah, tá, você já tava, eu também, ela principalmente falou na também que 5. ajudou na 5, é. Principalmente na 5. Então é o seguinte, é, essa é uma questão, assim, relativamente tranquila, porque tive dúvida, busca para mim o que que é agregar valor, qual que é o conceito de agregação de valor dentro de projeto, né? Então, beleza, como que eu posso agregar valor? Ah, pessoal, meu projeto não é de produto, é de serviço, eu entrego informação. Como que eu posso agregar valor no meu projeto entregando uma informação melhor? Ah, tá, é dessa forma. Beleza, então eu sei o que que é agregar valor no meu projeto. Esse agregar valor é o quê? É um processo que vai fazer o quê no meu projeto como um todo? Então, pensem, reflitam mais um pouquinho, qualquer coisa, usem o Tira Dúvida, a gente pode ir conversando mais sobre ele lá, mas vai para a ideia de agregar valor no que eu estou fazendo nesse momento e pensando em quem? No meu patrocinador ou no meu usuário final do meu projeto, tá? Estamos chegando no final aqui, Daniel e Fernanda. Foi um prazer ter a companhia de vocês nessa aula. Na aula anterior também, eu sei que vocês estavam. Não terminamos por aqui. Vou postar a nota da atividade discursiva amanhã, até amanhã. Falta um só para eu corrigir para eu poder liberar. E, assim, não terminou. A gente pode ir discutindo, tira dúvidas aí, caso vocês achem necessário também. Então, desejo a vocês um bom final de semana. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço. Beleza. Um abraço. Valeu, Rom. Valeu, tchau, tchau.